Olá, galerinha amada do sexto ano, espero que todos estejam bem. Estamos indo para mais uma semana de estudos. Desejo que vocês estejam aproveitando esses momentos, né? Já estamos na apostila 2 e vamos continuar nossos estudos sobre a Grécia, a cultura e sociedade. Gostaria que vocês ficassem bem atentos a esses conteúdos que são novos, para que vocês possam resolver as atividades que vou passar no final, né, sem problemas nenhum, ok? Então, como eu falei para vocês, o nosso assunto é ainda a Grécia, ok? Grécia, cultura e sociedade. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, como falei para vocês, o nosso assunto é Grécia, cultura e sociedade. Mas especificamente nós vamos falar de outras coisas, tá? Eu vou até passar ali para vocês o que nós vamos estudar hoje, tá? Vamos estudar sobre as Olimpíadas, vamos estudar sobre o teatro grego, filosofia, ciência e arte, matemática, medicina, história, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos, ok? Pegaram a apostila? Tudo ok, então? Então, vejam bem. Vocês sabem que os Jogos Olímpicos, né, são um evento multiesportivo, tá? Os Jogos, vou colocar até já a imagem para vocês, tá? Dos Jogos das Olimpíadas ali, para a gente já poder conversando sobre esse assunto. Então, como eu estava dizendo, os Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo global. Como assim? Porque tem modalidades de verão e de inverno, e milhares de atletas participam de várias competições. Mas nós vamos falar das Olimpíadas, que surgiram em 776 anos antes de Cristo, ok? Na cidade de Olímpia, localizado muito próximo ao Monte Olimpo. Como vocês sabem, Olimpo é a morada dos deuses. Os jogos eram realizados em homenagem a Zeus, tá? Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Em outras aulas lá atrás, antes da pandemia. Protetor de Olímpia. As Olimpíadas possuíam uma importância, né, uma grande importância para os gregos, pois possuía caráter religioso, político e esportivo, tá? Na antiguidade, somente os homens livres que falavam a língua grega podiam participar dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas eram também um momento importante na busca pela harmonia entre as cidades e estados. Lembro que eram as cidades e estados, né? Nós já falamos bastante sobre isso, tá? Servia também como um evento de valorização da saúde e do corpo saudável, ok? As Olimpíadas ocorriam de 4 em 4 anos. Na época da realização do evento esportivo, ocorria uma trégua nas guerras e conflitos, tá? A conhecida paz olímpica, como se dizia na época, servia para garantir a segurança para os atletas que tinham que se deslocar de suas cidades e estados até Olímpia, tá? Os vencedores das competições eram tratados como heróis em suas cidades e estados. O que eles ganhavam? Eles ganhavam prêmios que simbolizavam a honra e a glória conquistada. Coroas de louros era dado aos atletas vencedores, simbolizando que aqueles cidadãos estavam entre os preferidos dos deuses, ok? Os atletas disputavam várias modalidades na antiguidade, eram várias assim.
E como, por exemplo, tinha também o pentáculo, que era um conjunto dos 5 principais exercícios atléticos praticados pelos antigos gregos, como assim, corrida, arremesso de disco, salto, lançamento de dardo e luta, tá? As Olimpíadas foram suspensas na antiguidade, quando a Grécia estava sob o domínio do Império Romano cristianizado. Os gregos foram proibidos pelo imperador Teodósio I de praticar manifestações que valorizasse o politeísmo. Galerinha, estão lembrados do que quer dizer politeísmo, né? Lembra-se, galerinha? Quer dizer culto a vários deuses. Eu sei que vocês sabiam isso, tá? É só para relembrar. Ele dizia que era uma festa pagã. Festa pagã que não era uma religião monoteísta, tá? Por isso que eles chamavam de pagã. Desta forma, os últimos Jogos Olímpicos ocorreram em 393, tá? Apenas em 1896, os Jogos Olímpicos voltaram a acontecer, tá? Eu sei que vocês, né, conhecem bem, já viram, né, muito a imagem. Vou até colocar aqui na telinha para vocês a imagem da bandeira olímpica, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a bandeira olímpica, né? O que significa aqueles 5 círculos entrelaçados ali, tá? Bom, ainda hoje as Olimpíadas é um evento grandioso, já falei isso para vocês, né? Que é realizado a cada 4 anos desde sua criação até hoje, né? Mesmo no mundo contemporâneo, eles são realizados de 4 em 4 anos, ok, galerinha? Os Jogos Olímpicos simbolizavam a unificação de diferentes raças, cores e etnias, tá? Diz assim, povo que tem o mesmo costume, mesma origem, cultura, língua, religião e muito mais, tá? Não vou ficar citando tudo, não, para não dar um nó na cabecinha de vocês, tá? Todos os povos unidos pela paixão ao esporte. É uma loucura, né? Vocês sabem disso muito bem, né? Que quando começam as Olimpíadas, todo mundo dá aquela parada para poder ficar acompanhando, né? Cada esporte, cada um tem uma paixão por um esporte, então todo mundo se deixa levar, né? Pelo momento. Então, os povos unidos é o significado da bandeira. São aqueles símbolos dos jogos criados pelo francês. Quem criou esse símbolo aí, que está na telinha, gente, foi Pierre de Freidy, tá? Ele era francês, né? E criou essa bandeira, esses círculos aí que a gente está vendo na telinha, que representavam, na verdade, o que? Um continente. Vocês devem ter ouvido, mas se não ouvirem, eu vou dizer para vocês quais são os 5 continentes que eles estão representados aí nessa bandeira, tá? Então, para recordar, eu vou dizer para vocês. São a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e depois a Antártida. Eu sei que vocês devem estar pensando que eu falei 5 continentes, mas citei 6. E se vocês olharem para a bandeira, irão verificar apenas 5 arcos entrelaçados. Por que isso acontece?
É porque a Antártida, gente, não tem bandeira oficial, pois não é uma nação e não tem governo próprio. A organização do Tratado Antártida adotou uma bandeira em 2002 que não representa o continente oficialmente, por isso não tem os 6 arcos entrelaçados, tá? São, na verdade, só os cinco que eu falei para vocês, ok? Agora vamos falar também, vamos continuar falando de algo que é extremamente interessante, e eu acredito, até vou colocar na telinha aí a imagem, né, do anfiteatro, onde eles realizavam muitas peças. Você já deve ter ido ao teatro, né, ver alguma peça, tenho certeza disso, e acredito que vocês tenham curtido muito, né, porque realmente teatro é muito legal, é muito interessante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o teatro na Grécia Antiga, tá? O teatro surgiu na Grécia, em Atenas, na cidade de Atenas, tá? Por volta de 550 anos antes de Cristo, em homenagem ao deus Dionísio. Nós já falamos um pouquinho, né, sobre o deus Dionísio. Ele é o deus do vinho. Galerinha, a título de curiosidade, tá? Dionísio havia sido um importante conquistador que levou a cultura da uva e da fabricação de vinho por todos os lugares que percorreu, ok? Tudo certo aí até então? Beleza? Então tá. Vamos continuar. Nas celebrações dionísicas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas cantavam e dançavam, tá? Apenas os homens participavam dessas festas. As encenações eram feitas por um coral composto de 12 atores fantasiados de sátiros. Lembro na aula passada que eu mostrei para vocês, né, quem eram os sátiros, que eram metade homem e metade bode, tinha a patinha de bode. Estão lembrados, né? Certa vez, em algum momento de encenação, Téspis, que era um dos participantes, parou de cantar e começou a conversar com os demais, afirmando ser o deus Dionísio, e, assim, mostrou que era possível representar alguém. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo, e muitos duravam vários dias. Os atores eram sempre homens, tá? Sempre. Eles usavam máscaras de forma que podiam interpretar vários personagens, tá? Vou até colocar para vocês uma imagem que eu escolhi, que eu achei muito legal, que são das máscaras, né, que os homens usavam para interpretar vários personagens, tá? Inclusive femininos. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da polis. Polis, lembram? Mesma coisa que cidades, tá? Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos, tá? Todos podiam assistir às peças teatrais, mesmo quem não era considerado cidadão na democracia
grega, que eram as mulheres, crianças, estrangeiros e escravizados. Tá tudo ok até agora, galerinha? Tá dando para entender? Acredito que está, né? Então, na Grécia foram criadas a tragédia e a comédia. A palavra tragédia, do grego, significa canto do bode, uma vez que nas celebrações a Dionísio, canto ao bode, um bode era sacrificado para oferenda e, além disso, os homens se vestiam de sátiros, que vocês já sabem o que é. Trata-se do gênero teatral mais antigo de todos, o qual estava baseado nas histórias trágicas e mitológicas, como o medo, a morte e o terror. Ou seja, gente, a tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou poema com final infeliz. Na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis. Os mais importantes dramaturgos gregos desse gênero foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides, ok? Foi criada também a comédia, que era um gênero teatral crítico, baseando em sátiras, só para vocês lembrarem, sátiras, né? É aquela coisa de ficar de zombaria, de ficar zombando um do outro, né? Então, era baseada em sátiras, como eu tinha dito para vocês, e que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica e representava os fatos cotidianos, que é mesmo dia a dia, ok? E por isso era representada por homens inferiores, ou seja, cidadão da polis. Dos dramaturgos desse gênero destaca-se Aristófanes, ok? Na Grécia Antiga, as peças teatrais eram normalmente representadas em anfiteatros, tá? Anfiteatros. Espaços criados pelos gregos, onde as arquibancadas eram dispostas e... Deixa eu até colocar para vocês, eu tinha escolhido uma imagem para vocês, né? Do anfiteatro. Vou deixar aqui para vocês verem, para vocês prestarem atenção. Como eles dizem, como esses anfiteatros eram feitos, né? Eram espaços criados pelos gregos, onde dá para vocês perceberem ali que as arquibancadas eram dispostas em semicírculos, em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica, né? Para assim as pessoas que estavam de todos os lados ouvirem bem o artista. Localizavam-se geralmente em encostas e eram construídos em pedra. As peças de teatro eram apresentadas em uma festa chamada Grandes Dionísicas. No decorrer da celebração, era realizado um concurso para julgar as melhores peças. Na época clássica, diversos teatros foram construídos na Grécia. Merecem destaques o Teatro de Delfos e o Teatro de Dionísio. Com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração,
até chegar ao que hoje conhecemos como o teatro com enredo, atores, plateias, encenações, tá? E muito mais. Agora nós vamos falar sobre a filosofia e as ciências, tá? Eu coloquei aqui 3 filósofos que nós já vamos falar sobre eles, extremamente importantes para a história da Grécia, tá? Platão, Sócrates e Aristóteles, ok? Bem, a filosofia foi usada para extrair sentido do mundo de uma maneira não religiosa. Lembra aquela história de mito, né? Que eles acreditavam muito nisso, né? Isto é, os gregos buscavam criar explicações para o mundo. A mitologia era uma forma de explicá-lo de acordo com a personalidade e as ações dos deuses e de outras figuras míticas, como heróis, semideuses, titãs e outros. Lembram-se que já falamos sobre isso também, né, galerinha? Continuando. A filosofia, que significa amor à sabedoria, surgiu também como uma tentativa de buscar respostas para as questões da vida humana. A filosofia grega, tá, influenciou muito a cultura ocidental desde a sua criação, ok? O pensamento filosófico buscava explicar a realidade por meio da razão. Em Atenas viveram importantes pensadores, entre eles aqueles que eu coloquei para vocês, né? É o Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas eu vou começar, na verdade, por Sócrates, ok? Foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Ele é tido como um dos fundadores da filosofia ocidental e até hoje uma figura enigmática. Galerinha, enigmática aqui quer dizer uma figura assim misteriosa, tá? Ok? Seguindo então. Uma figura conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, tá? Aí, Platão. Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, ok? Autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Platão foi discípulo de Sócrates. Discípulo aqui vocês sabem, né? Que aprendiz, né? Foi aluno de Sócrates. E um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. Por ser ateniense, o filósofo Platão tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade, tá? Ele escolheu um terreno no interior do Parque Academia, um lugar onde os jovens reuniam-se para discutir política e praticar exercícios físicos. A academia era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos, tá? E por último, Aristóteles. Também foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga. Foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, que iremos estudar mais lá na frente, tá?
Seu trabalho se estende por todas as áreas da filosofia e ciências no mundo grego. Na Grécia Antiga, não existia uma divisão entre as ciências. Frequentemente, os pensadores se dedicavam à filosofia, à matemática e à astronomia, por exemplo. Essa nova forma de tentar compreender o mundo que buscava na natureza e no ser humano a explicação para os acontecimentos. Não ficou restrita à filosofia, pois se refletiu em todas as formas de conhecimento, inclusive nas artes, tá? Eu vou colocar aqui a imagem, mais uma imagem, que é do Partenon, né? Para falar sobre a arquitetura e escultura, ok? A arquitetura e a escultura ocupavam um lugar de destaque na sociedade, e várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas e expressões. As construções gregas eram feitas de mármore e tijolos, e as colunas, dá para vocês perceberem aqui na imagem, na telinha que eu coloquei para vocês, do Partenon, né? As colunas ali também para vocês enxergarem, né? Era uma das formas mais características. As construções se caracterizavam pela busca da leveza e da harmonia. Os templos eram marcados por um visível arranjo arquitetônico, e as várias esculturas representavam as formas de várias divindades gregas. Entre outras características, podemos destacar que os gregos tinham uma grande preocupação em privilegiar conceitos que destacavam-se pela relação entre o equilíbrio, a beleza e a simplicidade, ok? No campo da arquitetura, podemos destacar o desenvolvimento de técnicas de construção bastante interessantes. Em várias obras percebemos o uso de pedras talhadas que se encaixavam uma nas outras. Por meio dessa inovação, as construções gregas dispensavam o uso da argamassa. Uma das obras arquitetônicas mais conhecidas da Grécia, que eu já falei para vocês, é o Partenon, templo consagrado à deusa Atena, tá? O Partenon foi construído em estilo dórico, com pesadas colunas que vocês, já falei para vocês, né? Que vocês percebem ali, todas aquelas colunas, tá? Sem ornamento nenhum, são só as colunas, tá? Outros modelos de colunas usados nas construções gregas eram o jônico e o coríntio, que se diferenciavam do dórico por serem altos, ornamentados e parecem mais leves, tá? Esse estilo dórico, que eram só essas colunas pesadas, né? Dava a impressão assim de peso e sem ornamento nenhum, ok? No Partenon existia uma estátua da deusa, eu até coloquei ali para vocês, que eu acho ela maravilhosa, tá? Como eu tinha dito para vocês, existia uma estátua da deusa Atena, criada pelo escultor Fídias. Essa escultura, infelizmente, não existe mais hoje, né? Seria assim uma obra que nós íamos nos deliciar, porque ela é extremamente linda. Ela teria 12 metros de altura e era feita de ouro e marfim, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre a matemática, ok?
A matemática é a ciência da descrição, da demonstração e dos cálculos. Não esquecendo que existem vários ramos dentro da matemática, tá? Geometria, aritmética e muito mais. A observação da humanidade e da natureza e raciocínio e a elaboração de explicações contribuíram para várias áreas avançarem, como a matemática, que teve grande importância para o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo. Acredita-se aos gregos, com segurança, a introdução da estrutura lógica à geometria. Galerinha, acreditar que significa assegurar, tá? Foi na Grécia Antiga que a matemática ganhou contornos abstratos e passou a ser utilizada não apenas para medir e contar coisas do dia a dia, mas também como elemento de pensamento abstrato e filosófico. Entre os matemáticos gregos, Arquimedes é lembrado por seus sofisticados cálculos matemáticos. Arquimedes, em matéria de física, ele criou as leis do empuxo. Não se preocupem muito com isso, que a partir do momento que vocês tiverem a disciplina de física, vocês vão saber, né, com mais clareza o que é essa lei do empuxo, ok? Tem uma lenda que fala de Arquimedes e eu vou contar para vocês, tá? Diz a lenda que Arquimedes teria sido chamado pelo rei Hierom para verificar se a coroa que havia encomendado era mesmo feita de ouro, conforme pedido, né? Ou se continha prata, né? Se havia misturado com prata. O rei desconfiava do ourives contratado e não era possível derreter a coroa para descobrir se havia sido enganado ou não. Assim, Arquimedes põe-se a pensar em uma solução para o problema. Ao entrar em uma banheira cheia de água, percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Dessa forma, encontrou uma solução, né, para o problema. Isso o deixou tão alegre que Arquimedes, de acordo com o relato, saiu correndo pela cidade, enrolado em uma toalha, gritando Eureka, o mesmo que encontrei, né? E em português, achei. Ele teria gritado essa expressão quando concluiu sua experiência para comprovar a primeira lei citada lá, que eu tinha dito para vocês, que não era para você se preocuparem, né? Que são as leis do empuxo, ok? Medicina é o que nós vamos falar agora. E eu vou colocar para vocês, né, a imagem de Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina e fez o juramento que leva o seu nome, que é um conjunto de padrões éticos seguidos pelos médicos e se comprometem em outras ações a colocar o bem-estar de seus pacientes em primeiro lugar. Hipócrates observou que as doenças causadas por motivos naturais, desvinculadas dos mitos e do sagrado, tá? Ele percebeu isso. Ele foi o primeiro a observar doenças como resultado de alteração no próprio corpo humano, baseando-se na observação dos sintomas e propondo um diagnóstico e um tratamento, tá? Então ele descobriu, né, qual era a doença, mas tinha que fazer o tratamento. De acordo com a medicina grega, acreditava-se que para se ter um corpo são, era preciso adotar uma postura moderada em relação a fatores como a alimentação, prática de exercícios, exposição ao sol e alternância entre atividades intelectuais e físicas, ok?
Bem, eu vou colocar uma outra imagem para vocês, tá? Para eu falar sobre a arte. Eu adoro essas imagens, gente. O povo grego foi, na antiguidade, um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco às ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. O interesse pelo corpo humano não ficou restrito ao funcionamento corporal. O estudo da anatomia teve reflexo também na arte grega. E agora eu vou falar aqui, né, o Discópolo, né, que sempre vem quando tem as Olimpíadas, essa imagem. E aqui ao lado direito, Afrodite, né, a deusa grega do amor e da beleza. Seguindo, nós vamos falar sobre história, né? Os gregos deram início à narrativa histórica que tinha as realizações humanas como foco principal. E eu coloquei ali, né, na imagem para vocês o Heródoto, né, o pai da história, considerado o pai da história. Entre outros autores gregos que produziam narrativas históricas, destaca-se Heródoto, que viveu entre 484 a.C. e 424 a.C. aproximadamente. É considerado o pai da história e narrou as guerras médicas entre os gregos e persas em sua obra chamada Pesquisa ou História. Foi somente por meio desses seus relatos que podemos ter informações precisas sobre a antiguidade. Heródoto se propôs a entender e explicar as causas da guerra e os acontecimentos fundamentados na moral, nos presságios e nas previsões dos oráculos. Já a vitória grega na guerra do Peloponeso, ele explicou usando como base a vontade de Zeus. Outro historiador grego, o general ateniense Tucídides, que viveu em 470 e 400 a.C., fez um relato sobre a guerra do Peloponeso, que era uma disputa pelo poder entre as cidades de Atenas e Esparta. Em sua narrativa, os acontecimentos não dependiam da vontade dos deuses, mas da ação humana. Para Tucídides, as guerras só poderiam ser evitadas se os governantes não desejassem dominar outros territórios e usassem a razão para tomar decisões políticas e militares. Galerinha, que historiador sábio vocês acham? Agora, título de curiosidade, os povos da antiguidade não viviam isolados e frequentemente realizavam trocas culturais. Uma influência sobre os gregos foi o alfabeto, que chegou à Grécia Antiga em decorrência dos contatos comerciais com os fenícios. A prática da colonização não era realizada exclusivamente pelos gregos. Os fenícios, povo da Ásia Menor, eram excelentes navegadores e fundaram colônias por onde passaram. Os fenícios habitavam a região do Líbano atual e desenvolveram um forte comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Além de excelentes marinheiros, destacaram-se nas técnicas de construção de navios. Os fenícios estabeleceram colônias em territórios banhados pelo mar Mediterrâneo, sendo Cartago uma delas. Outra importante contribuição cultural foi a invenção de uma escrita diferente das existentes naquela época, que eles usavam símbolos, estão lembrados disso, para representar ações ou elementos como objetos, animais, etc. Os fenícios criaram uma forma de escrita em que cada ação era representada por um sinal. Sendo assim, juntando seus sons, era possível criar uma palavra. O alfabeto grego, por exemplo, tem como base o alfabeto fenício. O português, língua oficial dos brasileiros e de outros povos, é derivado do latim.
Bem, galera, hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu vou deixar para vocês as atividades que vocês têm que fazer, né? Apostila, página 14 e 15, caderno de atividade na página 6, o exercício 7 só, e a página 7, os exercícios 10 e 11, ok? Galera, eu espero que vocês tenham aproveitado bem a aula de hoje, né? Que tenham realmente prestado atenção. Se não entenderam alguma coisa, voltem, revejam a aula. Vai ficar bem fácil de vocês responderem esses exercícios, ok? Hoje estamos no finalzinho, né? Terminamos aqui, na verdade. Semana que vem estaremos juntos novamente. Espero que vocês façam as atividades sem problemas nenhum. Beijos. E até a próxima semana, galerinha.